Detentos da colônia agrícola penal Enio Pinheiro, aqui em Porto Velho, atearam fogo nas celas na manhã desta segunda-feira. As imagens mostram aí o momento do incêndio. O fogo começou por volta das 7 horas da manhã e tomou conta da estrutura da colônia penal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, apagou as chamas, a estrutura elétrica do prédio foi quase destruída, não houve vítimas. A nossa equipe esteve no local, ainda hoje você confere mais detalhes desse incêndio na colônia penal aqui em Porto Velho. Agora a gente vai voltar a falar sobre o incêndio na colônia penal aqui em Porto Velho. O repórter Cícero Moura esteve lá e explica pra gente o que aconteceu. Boa tarde, Ana Lídia. Boa tarde a todos. A confusão começou por volta de 7 horas da manhã, quando os presos da colônia penal ficaram sabendo de uma ordem da Vara de Execuções Penais de que os presos que não tinham tornozeleira não podiam sair para trabalhar. Cerca de 30 presos estão aqui em frente à colônia, tentando conversar com os agentes para saber como é que fica a situação, já que aconteceu esse incêndio. A gente está vendo aí, nós temos as imagens desse incêndio, imagens feitas pelos próprios agentes, aí, agentes que mandaram para a nossa reportagem as imagens desse incêndio. Toda a estrutura do pavilhão onde ficam aí mais de 600 presos da colônia penal foi destruída, eles não têm como ficar. Informações essas confirmadas pelos próprios agentes que vieram aqui e conversaram com os presos, que eles estão aqui na frente e não podem entrar, e não adianta, mesmo aqueles que estão trabalhando, que saíram para trabalhar e ainda não sabem dessa confusão, eles não podem vir para cá porque não tem onde ficar. Então aguardam aqui uma decisão. Os agentes também informaram que também estão na dependência de uma decisão da justiça para saber o que vai ser feito, qual é o caminho que vai ser tomado. Os presos estão aqui, alguns com tornozeleira e a maioria sem a tornozeleira eletrônica, que controla a saída dos presos. Segundo os presos, são mais da metade deles trabalha sem a tornozeleira, estava saindo normalmente para trabalhar fora da colônia, voltava no final do dia. Esses presos, segundo eles, nós temos só a versão deles, eles saíam para trabalhar normalmente sem a tornozeleira. Até agora nós não temos ainda uma informação da Secretaria de Justiça sobre essa situação. O secretário de Justiça, Marcos Rocha, esteve aqui, participou de uma reunião e saiu pelos fundos sem conversar com a imprensa. Inclusive a gente fez imagens do secretário saindo e não falou com a imprensa. O que a gente sabe é que são mais de 600 presos aqui na colônia penal. Os que trabalham seriam mais de 50%, em torno de 400 presos estariam trabalhando na rua, e segundo os presos, mais da metade deles trabalha sem a tornozeleira. A informação também da própria Secretaria de Justiça é que não há tornozeleira para todo mundo e que o governo estaria estudando aí a compra dessas tornozeleiras para que todos esses presos que trabalham fora pudessem sair. Então fica esse impasse, fica essa situação. Os presos estão aqui aguardando o que fazer, já que, segundo eles, se eles não retornam para a colônia, eles podem ser dados como foragidos e aí passar para o regime fechado. Por isso que os presos mantêm essa vigilância aqui, esse plantão aqui em frente à colônia penal, aguardando uma posição do governo e também da Justiça. Ana Lídia. Bom, e a Secretaria de Justiça ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa questão lá na colônia penal.